amigos, quando eu iniciei o projeto do podcast Tirando a Limpo, eu disse a vocês, se vocês estiverem lembrados, que, para mim, o mais importante desse podcast era conteúdo, era trazer pessoas que pudessem contribuir com conhecimento, contribuir com suas experiências positivas ou negativas para você, telespectador. Eu trouxe gente da área de segurança pública, trouxe gente da área de marketing político, trouxe gente da área de saúde, trouxe gente da área de outras áreas, e já estamos chegando ao 11º programa. E para completar o time, para fechar o time com chave de ouro, porque a camisa 11 da seleção brasileira é uma camisa sagrada e consagrada por Romário e Ronaldinho Gaúcho, eu trouxe uma pessoa que para mim é muito especial. É um grande amigo. É uma pessoa porque eu tenho, além de amizade, carinho, e nós nos identificamos muito por um estilo, a franqueza. Nós não passamos pano. Então eu trouxe aqui hoje Gêner Tinoco, publicitário, um personagem da cidade do Natal, homem de propaganda, homem de política, homem de literatura, um cara com quem o Tirando a Limpo vai, com certeza, merecer e receber grandes contribuições. Seja bem-vindo, meu amigo. Rubinho, você me deixou emocionado, estou todo arrepiado aqui. Que é isso, rapaz? A gente... Boa noite a você que nos assiste. A gente que tem amizade de muito tempo, e eu me lembro que você, ainda menino, começou a trabalhar comigo lá na Armação 19 anos. Olha aqui, ó. Isso. Aí é impressionante. Nós temos um carinho pelo outro, que é uma relação histórica de amizade sem frescura, Isso. Porque nós não temos frescura, Não. nós temos essa característica da franqueza e do dizer o que pensa. A gente tem essa característica, eu acho que é uma característica que aproxima, né, Rubinho? Eu acho que é uma característica que ela aproxima, mas ela é seletiva. Sem dúvida. Ela é seletiva. Dentro do meio que nós convivemos, especialmente. A gente tem essa virtude, né? A gente tem essa de não fazer concessões à nossa dignidade, que firam a nossa dignidade. Isso é muito bom. Isso é muito Para bom. traduzir em miúdos, não é o dinheiro que está acima de tudo. Nem a trairagem. Então, Rubinho, você falou aí em Ronaldinho Gaúcho, que eu sou fã também, falou em Romário, você esqueceu só de Rivelino. Patada atômica do Tri. Jogava muita bola, tá né? completo. A Rivaldo, né? Rivaldo. Tá completado. Tá completo. A Rivaldo foi o 10. Tá completo o time dos Camisa 11, porque nós estamos no 11º podcast. Gente, para começar, a sua cara metade, né? A sua imagem e semelhança, que é a Armação Propaganda. Como é que foi que surgiu a Armação? Por que o nome Armação? Como é que foi isso na era que a gente pode dizer? Nós somos jurássicos, né? E eu sou jurássico com muito orgulho, com muito amor, como dizem as torcidas nos campos de futebol, porque eu mantenho a minha essência e não procuro fraturá-la em nome de modernidade alguma. Então, como é que foi que começou a Armação? A Armação começou, Rubinho, com um desejo de 3 jovens que faziam eventos aqui. Quem eram esses 3 jovens? Eu, João Dias, que a gente chama de João Boneco, e é um apelido que é carinhoso, ele não se incomoda, então eu posso dizer aqui, porque hoje a gente está cheio de prurito com qualquer coisa que vai dizer. Eu vou tratar disso com você. Pois é. E o outro era Dix Memer, Dixon. A gente promovia eventos. Nós fazíamos, muito bom nisso. Nós fazíamos eventos. E juntos, às vezes os 3 juntos, às vezes outros juntos. Então, o fato é que nós montamos uma empresa lá atrás. E essa empresa começou como uma empresa de eventos, chamava-se Via Linear Eventos. E a gente passou aí a fazer propaganda para os próprios eventos. Era muito incipiente isso, nós estamos falando aí do começo dos anos 80. Começo? Começo tipo o quê? 83? 82, 81, 83, por aí. A Armação foi fundada em 17 de dezembro de 84. Foi o registro formal dela. A gente já atuava fazendo propaganda, essas coisas. Ano que vem vai fazer 40 anos. Eu digo que eu comecei com 9 anos, né? Desses 40 eu trabalhei, então, dos 40 menos 5, 35 anos. Pois é. Há 35 anos eu estava lá, chegando. Pois é.
Para você ver como tem história, né? É. E então, nós montamos essa agência juntos. João era o cara que tomava conta da criação, Dixon era o cara que tomava conta do atendimento e eu fazia planejamento e gestão da empresa. E depois, cada um seguiu o seu próprio caminho. Essas razões que a vida faz, eu mantenho um relacionamento com ele, sou amigo sobretudo de Dixon, de João também até hoje. Outro dia me encontrei até com o João. Ele tem aparecido pouco, né? Tem. João enviou, rapaz. Aí. Eu encontrei com ele no elevador um dia desse, fazia tempo que eu não via, e aí conversei bastante com ele. Eu não sabia também, e eu acho que foi a Covid. A mulher dele faleceu com a Covid. Muita Como gente. tantos e tantos amigos nossos. Pois é, muitos amigos nossos foram embora com a Covid. No meu prédio foram 2, no meu apartamento, no meu prédio lá. O outro foi Betinha Nácia, mulher de Nácia, que é professor da universidade, uma figuraça querida. Eu só vou dizer um nome. Dona Isolda, minha mãe, né? Pois é. Figuraça que eu também conhecia bem, minha amiga de minha mãe. Muito amiga. Então a Armação começou a partir daí. A gente foi começar a fazer propaganda e tal. O nome Armação, batendo papo, a gente tinha uma série de nomes e estava discutindo sobre o ponto de... A armação naquela época era bolação, sacada. Não tinha esse sentido de armação de sacanagem. Que veio depois. Era bem anos 80, era uma expressão bem anos 80. Aí depois ela virou... Tava na maior armação com aquela menina. Tava tirando onda, tava armando. Era mais positivo. Depois a gente fez a agência e a agência começou a ter clientes. E quando o nome que se desgastou, a gente já tinha prêmios. Tanto que uma das vezes nós pensamos até em vamos trocar esse nome e tal. E aí o nosso advogado, que continua até hoje, é Gutenberg Natal Tinoco Gutinho, que eu reputo uma das maiores inteligências desse estado. Gutinho é um cara muito culto. E discreto. Culto, discreto, inteligente e criativo demais. Ele é um cara de... Além de excelente caráter, né? Que é uma característica, um viés que a gente procura. Não tem o que dizer. Até porque Gutenberg, Tinoco, aqui mesmo se emociona, sou eu. Ele foi com o papai testemunha de defesa do grande Odilon Ribeiro Coutinho na ditadura militar. Depois da campanha de 78. E aí, quando o papai entrou com o Gutenberg com 17 para 18 anos, em Recife, aí o ditadorzinho de plantão, né, o estafeta de plantão da ditadura, olhou e disse: você não tem vergonha com o papai? Você não tem vergonha de, além de ser subversivo, ainda vir esculhambar aqui a uma audiência judicial? Mas manteve e Odilon foi absolvido. Mas, enfim, a armação foi crescendo, né, Gêner? Foi, e a gente começou a trabalhar e eu acho que nós nos afirmamos no mercado por algumas características, que você falou já algumas delas. Quer dizer, a gente fazia pouca concessão para o que não concorda. Então, essa era uma linha. Depois, um foco sempre fazer comunicação eficiente, criativa, eficiente, e tanto isso é real, que a gente teve, ao longo da história, parceiros de longo tempo e aqueles que hoje não são parceiros de negócio da armação, mas continuam até hoje muito próximo da empresa. É uma empresa de relações duradouras, eu gosto sempre de dizer isso. Isso. E por aí a gente fez muita coisa, viu, Rubinho? Fez muito. Eu, inclusive... Aliás, fez e faz. Fez, exato, está fazendo. A armação ela continua crescendo e cada vez mais criativa. Eu lembro de uma passagem, de uma pessoa que para mim é muito especial e o outro de uma passagem da minha temporada na armação, que eu trabalhava na tribuna e Emanuel Barreto saiu, era o redator, saiu e você teve a loucura de pegar um menino de 19 anos sem experiência nenhuma em propaganda e colocar como redator. Porque tinha talento, né? Você que está dizendo, eu acredito. Então, antigamente existia a dupla de criação. Porque não tinha computador, não tinha isso aqui, não. Era tudo à mão. Era tudo na cabeça, na máquina e o desenho era criatividade, né? Você para fazer um anúncio para domingo demorava muito tempo, cara. E eu me lembro de um cara chamado Roberto Santana. Velho querido amigo. Que era o meu diretor de arte, com quem eu fiz uma amizade muito grande. E hoje aqui ele parece, eu não sou espiritualista, não sou nada, mas me lembro muito dele aqui, como se estivesse aqui. Roberto, ele que faleceu muito cedo de câncer, né? Foi
câncer no braço, né? Uma coisa câncer esquisita. no braço, estranhíssimo. Estranhíssima. Foi. Então, essa é uma passagem. E a outra foi um prêmio que a gente ganhou, e foi matéria na Tribuna, eu tenho isso guardado lá em casa, mas não foi o prêmio meu, foi o prêmio da equipe, o prêmio da armação, que tinha no governo Geraldo Mello uma empresa que cuidava dos hotéis do estado, chamada Nortel. A gente fez a inauguração do Centro de Convenções, foi isso? Foi a mensagem de fim de ano de 89 da Nortel. Que o título foi o seguinte, porque a Nortel apresentou essa mensagem para poder divulgar o balanço dela, que era a empresa, o balanço financeiro no anúncio. A Nortel administrava os hotéis do estado. Tipo o Hotel Termas de Mossoró, tinha um hotel lá em Pau dos Ferros. Tinha vários. Tinha o Macau, tinha o Marizal, tinha tudo. Hoje não existe quase mais nenhum. E aí, Caraúbas, era o balanço, né? Aí a ideia foi colocar uma menina num balanço, a menina subindo no balanço, e o título era que em 1990 nosso balanço continue lá em cima. Boa. Foi esse título, e esse anúncio ganhou o prêmio. Então isso para mim foi muito legal. E era uma maneira de trabalhar, porque todos éramos jovens, né? Eu era talvez o mais jovem da equipe, mas eram todos jovens, então as sacadas eram muito ousadas, né? E você, embora jovem, você tinha e tem essa capacidade de moderar, de ponderar, de olhar o cenário, ler o cenário para saber se aquilo prossegue, se tem adequação, né? Se adequa ou não à realidade. Então, algumas ideias, na verdade, eram absolutamente idiotas, eram absolutamente ingênuas. E outras você aperfeiçoava. E por isso nós tínhamos um respeito muito grande. E a outra, eu não digo pergunta, mas outra manifestação que eu gostaria de dar para que as pessoas saibam que nem tudo é lucro financeiro, mas um bom ambiente de trabalho. E você conviver com pessoas que vão lhe ensinar na sua atividade, pessoas absolutamente geniais, é muito bom. E isso você conseguiu, você levou gente muito boa para lá. Você levou simplesmente François Silvestre de Alencar, que para mim, posso estar errado, junto com, eu acho os três mais inteligentes do Rio Grande do Norte. François, Paulo de Tarso Fernandes e o ministro Marcelo Ribeiro Dantas. Para mim, esses três são as três grandes cabeças. E François, você me contou que François era o seu redator, mas ele ficava num bar bem distante da agência e você telefonava. Hoje hoje numa relação em que as pessoas são mecânicas, né? Era impossível. Como era isso, gente? Hoje seria bar office, né? Não era home office, né? Tinha um bar ali na Felipe Camarão, tem aquele bequinho da Casa Rio, que chegava ali na esquina da Felipe Camarão. Sim. Ali tinha um bar, não lembro agora o nome. E François, às vezes, ele estava na agência e dizia, eu vou lá, eu estou sem pauta aqui agora, estou sem job. Eu vou lá pro bar, qualquer necessidade você liga que eu venho. Tá certo. Aí de vez em quando eu ligava e ele via, era rapidinho. François era genial, né? Porque ele tem uma história muito boa. Tem várias histórias de François. Ele tem várias. E eu gostava demais de François, né? Uma vez ele era do governo de Geraldo Mello, isso era no governo de Geraldo Mello. Ele era do governo, ocupava um cargo na Fundação José Augusto, não sei o que. E aí eu tinha um anúncio para fazer, da Caerne, e eu chamei François, tem um anúncio aqui, tá aí o job, tem um envelope do job aí, orientando o que é, parará. Ele pegou o anúncio, aí olhou e disse, você quer que eu fale bem desse governo? Cara... Aí eu disse, eu quero que você faça a peça publicitária melhor que você puder fazer. Aí ele disse, eu já entendi. E aí fez uma peça belíssima, que acho que ele é absolutamente... Foi uma época que ele estava meio irritado com alguma coisa. Hoje ele está pior. Mas são as netas, ele tá dedicado a isso. E para não... François, certa vez, em 82, François foi candidato a deputado federal. Não, estadual, federal era Ismael. Não, federal. Ismael em 82 não foi candidato, não. Então foi na outra, né? Foi. Naquela que Zé Gripino ganhou de Aloysio por 106 mil votos. Sim.
Então, 106 e 107. E aí, François e papai foram presos, contemporâneos, amigos, companheiros, irmãos, na mesma época da ditadura militar. Né? Que eu não posso deixar, eu não sou eu sou um cara social-democrata, eu não sou de direita nem de esquerda. Eu condeno esse sectarismo, esse ódio. Também não gosto, não. Eu não gosto. Eu até de vez em quando, eu levo muita pancada lá no programa da rádio, Rubinho, porque eu me manifesto. Eu também, eu não me omito. Aí sempre tem, eu gosto de usar, eu cito muito o filósofo, escritor espanhol, Ortega y Gasset, quando ele fala de esquerda e direita. Eu vou procurar aqui, daqui a pouco eu digo a frase. Pois é, aí François saiu candidato a deputado federal em 82 pelo PMDB. E o slogan de Aloysio Alves, o candidato a governador, era "Vamos voltar juntos". Sim. E papai, que era ao mesmo tempo... Foi candidato pelo PT, governador. Foi o primeiro candidato a governador do PT. Por isso que eu conheço o PT por dentro e por fora. E não quero assunto. Aí papai, perdeu tudo na campanha, né? Sim. Tudo, casa, tudo que tinha. E aí, não recebeu solidariedade alguma no fim da vida. Então, mas vamos para coisa engraçada. Os dois se encontram em Apodi. Então colocaram suas combis, uma de frente para a outra. Sim. Aí papai começou. François, vamos voltar juntos, você vai voltar junto com o fulano, que era da Polícia Federal. Sim. Você vai voltar junto com o Cicrano, que era tinha sido da Arena. Você vai voltar junto com o fulano de tal. François, venha pra cá, o seu lugar é aqui. Você tá renegando seu passado, François. Se lembra da cela que a gente ficava? A cela que você botou meu apelido, que François botou um apelido de papai, codinome, chamado Taca. Sim. E quando houve a demolição Dona Vilma demoliu o caldeirão do diabo. Sim. Ele me mostrou a cela e tava lá, bem apagadinho, o nome Taca. Eles ficaram, E papai começou a gozar e os dois tomando cana, né? Aí François começou. Quem é esse? Se soltar esse candidato aqui, ele não sabe onde é Caraúbas, nem sabe onde é Apodi, ele não sabe o que é a Fulô do Mato, não sei o quê, ele não sabe o que é Aroeira, ele não sabe o que é um açude, não sabe o que é uma barragem, não sabe o que é uma cisterna, nunca tomou banho de barro, não sei o quê, nunca comeu um guiné torrado. Aí outro bêbado que estava assistindo disse: "Isso é um candidato a um camelô". aí eu disse: "Como é que terminou essa história, François?" Papai já tinha morrido quando ele disse isso. Como é que terminou essa história? Ele disse: "Os dois bêbados e fora das agendas oficiais". Acabou a agenda oficial. Então, François, para mim, é um exemplo de como você enxergava pessoas irrequietas. Trabalharam lá muitos conhecidos nossos, Rubinho. Porque, veja só, trabalhou lá conosco lá na armação durante muitos anos, Ayrton Castro. Escrevia, criativo, excepcional. E uma figura agradabilíssima. Figura querida, né? Muito bacana. Ayrton morreu recentemente. Fazia bastante tempo que eu nem ouvia nem falava com ele. Tentei falar com ele algumas vezes, ele não... Ele estava retraído. É uma figura de pessoas, é uma família de brilhantes, né? Ney Leandro, Ayrton e o craque... O craque do futebol. Benilo Castro, nos bons quartos zagueiros. Campeão... Aí eu quero fazer uma homenagem a Sivonei, bicampeão pelo Alecrim, 1963-64. Benilo de Castro. Ayrton Castro trabalhou conosco até enquanto ele não pôde mais por conta de saúde. Aí teve glaucoma nos 2 olhos, perdeu os 2 olhos. Ficou cego, né? Ficou cego e parou de trabalhar aí. Aí, enquanto ele tinha visão, ele trabalhou lá e era divertidíssimo. Eu tenho muita história com Ayrton, eu não posso contar aqui, porque aqui as crianças aqui é o seguinte, pode chamar palavrão, que tem esse negócio não. Aqui é território livre. Mas é porque eu tenho uma virtude que vira defeito. Quando eu estou falando uma coisa que é pesada, eu fico ruborizado. A pessoa vê logo, a agenda tá... você tá meio tímido agora, mas destrave. Eu apresentava um programa na TV Tropical com Suzy Noronha durante uma época. Suzy é divertidíssima. Minha amiga querida, foi minha aluna na UNP. Suzy é figura. E ela brincava comigo, sabe? E aí ela dizia: "Eita, tá ficando vermelho". Era pra me denunciar. Tá ficando vermelho. Quando eu ficava envergonhado, eu ficava vermelho. Ela é muito emancipada, né? Uma pessoa, inteligente, bacana. Eu gosto demais dela, minha amiga.
Então, Trabalhamos juntos. aí... Eu peguei a frase aqui, só para você saber. De Ortega y Gasset, ele diz o seguinte, mais ou menos isso, não é literal. Estar à esquerda é como estar à direita. Uma das infinitas maneiras que o homem pode escolher para ser imbecil. Ambos, com efeito, são formas de hemiplagia moral. Há uma corruptela, uma variação dessa frase, que é que a gente usa, mas eu queria dizer a frase original, por isso que eu fui procurar lá. Porque mas ele foi perfeito. Pois é, mas é isso, né? Deixou de ser dicotomia para virar ódio. Olha, quem faz um programa de rádio diário como eu, com muito comentário... todos os dias na Tropical, na Rádio CBN. Rádio CBN, a Rádio CBN, que é uma rádio potente, uma audiência muito grande, ele tem um programa... Bom Dia CBN. Bom Dia CBN, ele apresenta com o jornalista Roberto Medeiros. E o comentário de improviso, invariavelmente, todo dia eu levo pancada de um lado ou do outro. Se eu fizer um comentário que desagrada o cara da direita, aí ele é grosseiro e vem de lá e bate. Se fizer um comentário que desagrada alguém da esquerda, vem de lá e bate. E o meu compromisso com eles Mesma coisa comigo na Jovem Pan News, no futebol. Meu compromisso com eles é zero. Eu não tô nem aí, eu falo o que eu acho. Sabe o que é que eu faço? Eu comecei porque eu também faço meu comentário do jeito que eu tô falando com vocês aqui. Eu sou aberto, por exemplo, um comentário, um jogo aí que houve recente, eu disse, esse jogo aí pro ABC é um amistoso de luxo, porque o time tá para ser rebaixado, já foi rebaixado. Desde aquele empate lá em Goiás que eu deixei de assistir. E aí começaram a me xingar, né? Só que jornalista nunca sai do nosso... O jornalismo não sai do meu sangue nunca. Eu continuo jornalista na Tribuna do Norte. Como cronista e colunista. Aprendiz de cronista. Aí eu saio, eu pego os nomes dos caras que agridem, certo? Francisco José de Oliveira. Aí eu saio procurando pelas redes sociais. Aí você vai ver o perfil do cara, evangélico, amante da família. Mas quando ele tem a chance de ser covarde na rede social, aí ele realmente mostra quem ele é, que não é a descrição que está na página dele. Perfeito, na rede social. Aí você teve. Eu me lembro que eu estava vindo de um jogo de futebol de um ABC América em 1991 com meu pai. E ele disse: você sabia que eu estou trabalhando na armação? Eu tomei um susto. Eu disse: da armação, pai? Tô trabalhando lá com o Gêner. Eu fiquei tão emocionado, cara. Juro por Deus. Eu ainda fico. E saber que meu pai contribuiu nesse tempo todo da armação propaganda. Tem passagem com o Rubem Lemos, que eu lembro assim, eu já lhe contei algumas vezes. A mais célebre delas eu pedi para Rubens criar um jingle. Era um pedido lá para a gente criar um jingle para Murimirim. Murimirim era uma cachaça que era pequenininha. De alto padrão de qualidade. De alto padrão. E papai, como especialista expert em bebida, ele costumava apreciar Murimirim, né? Com certo exagero. Ele recebeu o job lá e depois ele volta no dia seguinte, entra na minha sala com uma caixinha de fósforo e disse: acho que eu já solucionei. Eu me lembro só do refrão que ele batia com os dedos na caixa de fósforo e ele dizia: Murimirim, eu gosto dela, ela também de mim. Matou a pau, né? Pois é, e aí a gente fez esse jingle. O cliente na época era Marina Eugênio e Pedro Melo Neto, filho de Geraldo Melo. Pedrinho, querido amigo, todos dois, né? E eles aprovaram. Esse jingle a gente virou, depois fez vídeo dele, fez um vídeo... E houve outros, Rogério Cadengue. Trabalhou também Ciro Pedrosa, Emanuel Barreto, muita gente boa passou por lá. Muita gente passou. Flavinho Rezende. Teve muita gente criativa, né? Você apostava nesse pessoal. Quais foram os prêmios que você considera mais importantes que você venceu? Você conquistou Rubinho, com o seu trabalho e a sua criatividade? A gente teve... A armação ganhou muitos prêmios. Eu lembro de muito prêmio do Festival do Cinema, né? Ganhou, a espécie do Festival do Cinema ganhou prêmio. Teve um filme que a gente fez, Flip Pipa, que ganhou o prêmio. Foi você comigo. Era como cliente. Eu era secretário de comunicação do governo Vilma. Dona Vilma. E você fez um belíssimo filme do Flip Pipa. Porque eram os livros batendo asas para ir pro festival. Era lindo o filme. Belo filme.
Esse prêmio, ele ganhou o prêmio Colunistas, esse aí, e se eu não estou enganado, ele ganhou também um Profissionais do Ano da Rede Globo. Então tem prêmios diversos. Os prêmios que mais me chamaram a atenção é que nós fizemos os cartazes dos festivais de cinema e esses cartazes foram premiados no exterior, na Rússia. E na minha época já tinha tudo época. pendurado lá. Cartaz do Festival de Cinema de Natal, cartaz do Festival de Cinema Soviético, cartaz do Festival de Cinema Infantil. Foram peças premiadas e bem interessante isso aí. Tem muitos prêmios, né? Assim, de cabeça assim, eu nem sei dizer tanto, viu, Rubinho? Porque teve umas campanhas criativas que a gente fez para Nick Doces, Nick Flores. De dona Inês Mota, que é uma... Dona Inês Mota, que é um símbolo de gentileza. De gentileza e de dom de fazer as coisas bem feitas. Dona Inês é um doce de pessoa, eu adoro Dona Inês. Mas nessa campanha que a gente ganhou o prêmio para ela, a gente fez campanha para a doceria e campanha para a área de flores. Era uma sequência de pequenos anúncios de jornal feitos na Tribuna do Norte. Um dos anúncios, a sequência era uma série de anúncios, são 5 ou 6. Um dos anúncios dizia assim, era sempre invocando a relação feliz, né? Entre homem e mulher. Foi dormir e acordou pensando, mande flores. De flores. Nick Flores. Essa era uma delas, foram 6. Então teve muita coisa premiada, muito outdoor, muito vídeo. A gente ganhou muitos prêmios de outdoor, tanto aqui como no Colunistas, aqui na Central de Outdoor. Foi, né? Teve muita peça, muitos prêmios. Ô, Gênia, e essa como é conviver? Agora houve agora não, mas já pro final dos anos 2000, né? Começaram a chegar as redes sociais. 2015, por aí. Não, mas eu estava no governo em 2009, já existia o Orkut. Existia o Orkut, mas não era como é hoje, né? Não tinha essa força. Mas tinha desaforo, já dava tinha desaforo, aqui é grosseria. Tinha muita coisa, muito exibicionismo. Teve nego que foi sequestrado porque mostrou casa e tal. Eu acho até, não digo bem feito, mas para ele aprender a ser discreto. A ser normal, né? Aí, como é que é hoje? Como é que era? Era melhor a qualidade da publicidade antiga, em que se queimava neurônios, ou a publicidade de hoje, com os recursos infinitos que tem, ela é melhor? A criatividade naquela época era muito mais forte. Muito. Porque nós tínhamos uma oferta de veículos muito menor. Você tinha praticamente rádio, televisão, jornal e outdoor e revista. Era mais ou menos esses os veículos de comunicação que a gente dispunha. Hoje nós temos uma infinidade de veículos de comunicação, nós temos esses tradicionais, alguns sem o peso que tinha antigamente, outros com o mesmo peso e a mesma força. Por exemplo, a televisão, as pessoas que querem fazer graça sobre o mundo digital, muitas vezes ficam relevando a força da televisão e a televisão continua forte. Posso arrematar uma pergunta? Pode, claro. Você acha, o que é que você atinge, quais as metas que você atinge mais? É investindo em televisão ou investindo em rede social? Televisão, sem dúvida. Se você tiver... A televisão é muito forte, né, gente, ainda? Se você quiser falar para a massa, para o povão, para um volume de pessoas grandes, a televisão é muito mais eficiente a médio, a curto e a longo prazo. As redes sociais têm mais eficiência no médio prazo. Por exemplo, você quer fazer uma campanha emergencial. Você tem que falar na televisão porque você atinge todo mundo. Isso. Até hoje, as novelas têm audiência muito grande, o jornalismo tem audiência muito grande. Diminuiu em alguns programas, mas contudo tem um volume muito grande de audiência. E existem hoje as emissoras de televisão, a televisão começou no Rio Grande do Norte em 1987, com a TV Ponta Negra, do senador Carlos Alberto. Sim. A TV Cabugi, do ministro Luiz Alves, né? E depois a Tropical, do senador Zé Agripino. Mas hoje você segmenta. Se você olhar para cada televisão, você enxerga um público adequado para ela, mais popular em tal, mais classe AB em outro, entendeu? Você segmenta mais para o programa, né? Só para a gente voltar ao paralelo. As agências lá atrás, elas se remuneravam, elas viviam à base de comissões. Como era isso?
as agências faziam as suas campanhas publicitárias no rádio, na televisão, no jornal, e recebiam as comissões dos veículos de comunicação. Era 20%, era? Era 20% de acordo com a lei, ainda é até hoje. Era a maior fonte de renda das agências. Com o advento da, digamos assim, da digitalização da comunicação, com essa integração total, as agências passaram a viver muito mais de FII, de pequenos valores pagos mensalmente, que pode ser um FII criativo ou pode ser um FII para produção de redes sociais e etc. Então, as agências deixaram de ter aqueles grandes volumes, em sua maioria, né? As grandes campanhas continuam sendo realizadas, mas ainda em volume muito menor do que tinha naquela época. Essa mudança fez com que muitas agências deixassem de operar no mercado. O que a gente teve ao longo do tempo... Fechou muita agência. Fechou muita agência. Fechou. A gente vem remando aí, muita gente se segurando, porque ao longo do tempo. Mas eu lembro... Fecharam, outras fundiram, né? Eu lembro, e você lembra, que eu era o redator da coluna propaganda que tinha na Tribuna do Norte. E tinha uma reunião toda segunda-feira com os donos de agência que eram sindicalizados. E eram mais de 10. Entendeu? Eu lembro que era Alexandre Macedo, você... Era João Arudaí, o grande Bárbaro Everaldo Porciúncula, entendeu? E Ricardo Rosado. Rogério Nunes e Xancho. Não. Foi depois Não, Rogério Nunes chegou depois. Tertuliano não era sindicalizado. Era não? Não. Não tinha 2A, que começou com Agnello Filho e Alexandre Firmino. Tinha uma agência que era LOBS, de Omar Batista da Silva. Omar Batista. Enfim, era muita agência, muita gente trabalhando. Isso, tinha muito emprego disponível, porque a demanda de serviço era muito grande. Você, numa sexta-feira, tinha que reservar 3, 4 páginas em jornal domingo, e você tinha que ter um monte de gente fazendo isso. Hoje, como é que está a questão do emprego? Muita gente perdeu emprego com essa digitalização, ou com a pandemia, ou com... A propaganda hoje enxugou muito? A propaganda dentro das agências enxugou muito. Em compensação, multiplicaram-se as urgências. Existe. As pessoas estão em casa e ele tem um computador e ele faz como se fosse uma agência, ele presta serviço na área do digital, ele cria conteúdo, ele faz postagem, por aí vai. Então tem muita gente trabalhando no segmento, mais um número menor dentro das agências. Eu passei até começar o podcast a trabalhar home office, porque minha atividade é criar textos, né? Me adaptei. Você acha melhor? Eu acho muito melhor. Trabalhar em casa? Eu acho muito melhor. Você consegue produzir? Consigo. Eu faço tudo. Eu faço minha crônica da Tribuna, faço o meu comentário na Jovem Pan News, faço livros, sim, faço discursos. Tudo que você faz em casa. Faço, porque eu acho que eu me tornei, também por uma questão de saúde, em função de uma doença que eu não escondo de ninguém, porque eu quero que as pessoas alertem em função da depressão. Sim. Eu me recolhi muito e senti que estava recolhido demais e decidi fazer esse podcast, e tem sido muito bom para mim, tanto sob o ponto de vista profissional, sabe? Eu não ligo para... Se tiver, eu disse aqui no período, uma pessoa assistindo para mim, eu estou satisfeito. Essa pessoa viu qualidade, porque eu sei escolher. Sim. Modéstia à parte, eu sei escolher. O processo de obtenção de audiência... são 35 anos. E ele não é imediato, e nem o segmento. Eu já fui muitas vezes criticado por isso, tanto pela doença, quanto pela opção de trabalhar em casa. Mas eu nunca deixei de fazer nada por conta disso. Nunca. Ô, Rubinho, você tem alguns exemplos, antes da pandemia, de profissionais qualificados que já trabalhavam em casa. Por exemplo, Vicente Cereja, a vida inteira trabalhava em casa. Já há muitos anos. Antes da pandemia, né? Então tem outras pessoas que trabalhavam em casa. O Odem, né? Para mim, a minha referência é o Odem Madruga. Sim. O Odem Madruga também não sai mais de casa e tal. De vez em quando eu encontro um Odem às sextas-feiras na padaria. E eu encontro no Nordestão. Nós frequentamos a mesma padaria. Então, se eu for na padaria às 5h30, eu encontro com ele. Nordestão. Reclamando
rabugento, mas é um cara que eu adoro. Chega até a amar. Então, vamos passar para outra fase, mais que tem a ver com a armação, mas eu acho é uma coisa muito importante para a cidade. Sim. É o seguinte, eu comecei na agência que você tinha em frente ao Colégio Salesiano. Sim. Você tinha uma agência, a gente subia uma escada, ficava lá no andar, que eu acho que pertencia ao seu avô. tio, ao seu avô. Zé Natal Tinoco. Natal Tinoco. Zé Tinoco. Zé Tinoco. Então, eu conheci lá. E você mudou de sede, mas continua na Ribeira. Você é um remanescente da Ribeira. Mas a Ribeira, ela tá assim, quando eu passo pela Ribeira, eu me sinto como se estivesse passando por um cemitério. Sabe? Sim. Não tem nada. E eu acho que a Ribeira ainda teria muito, em termos culturais, principalmente, a oferecer como Recife antigo. Mas eu não tenho a expertise para comentar sobre a Ribeira que você tem. O que é que você acha que é possível fazer? O prefeito, só acrescentando, quem tem que falar aqui é você, não sou eu não. O prefeito Álvaro Dias anunciou uma decisão de transferir o gabinete dele para um dos antigos prédios do Banderni, que ali tinham vários Não, Banderni. onde era o prédio do Ministério da Economia. Ministério da Economia. Fica ali quase de frente ao Banco do Brasil, na Duque de Caxias, esquina com a... Eu acho que essa medida é muito boa, porque vai fazer circular. Mas diga você como está hoje na Ribeira e o que a Ribeira ainda tem para oferecer. Veja só, a Ribeira passa por uma transformação. Ela chegou no fundo do poço já há uns 10 anos, talvez até mais. Lá atrás, antes disso, o ex-prefeito Carlos Eduardo fez uma medida que ajudou muito a Ribeira, que ele isentou durante um período de 10 anos, se eu não me engano, de IPTU, os imóveis que fossem construídos naquele período. Nessa oportunidade foram construídas 1.500 unidades residenciais. Você passa ali... tá legal, tem uns apartamentos legais ali. Ali onde era Marpas, tem uns edifícios. Em frente à gráfica do meu cunhado. Pois é, exatamente. Subindo ali, tem edifícios dos dois lados, foram beneficiados. E tem... Rubinho, a Ribeira é o seguinte... Você sabe como se chamava aquela ladeira, sabe? Sei, mas eu não quero dizer. Não, eu vou dizer. Então diga. Aquela ladeira que a gente desce, viu, Andrezão? Quando vem pra Ribeira, e Sivonei também, o nome que botaram foi Gozo da Freira. Era o Gozo da Freira. Que é uma sensação de susto que você tem, mesmo sabendo que vai passar por lá 20 vezes. E a Ribeira, a área da Ribeira é da Avenida Deodoro. Se você está subindo a Deodoro em direção à Catedral, você está indo, todo o lado direito, incluindo ali onde tem a rádio 96 FM, o Chácara 402. Ali tá horrível. Ali tudo é Ribeira. Ali você já começa a ter a visão decrépita do Diário de Natal, né? Do outro lado. Não tem mais o Diário é Petrópolis. Mas é doloroso. Mas a Ribeira, então, voltando atrás, a Ribeira, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, eu conversei com ele algumas vezes, e ele tem anunciado que vai fazer uma grande ação na Ribeira. E no centro da cidade. Vai descer para lá. Essa da Ribeira começa ali na Pedra do Rosário e segue e vai fazer pela Ribeira toda. Agora, tem coisas assim absurdas. Por exemplo, me disse Álvaro Dias, no ar, no Bom Dia CBN, que eu perguntei a ele, que eu soube, ele queria trocar o pavimento da Tavares de Lira. Deve ser a menor avenida do estado, porque ela vai da Avenida Duque de Caxias ao Rio Patangi. Deve dar uns 300 metros de avenida. Tem muito. Era pequena no tamanho e gigante na história. Ele queria fazer ali, botar o piso ali, de intertravado. E a informação que chegou para a gente da Ribeira é de que o IFAM havia sido contra, disse para preservar o asfalto. O asfalto de lá não existe, é uma buraqueira infernal, é mal feito e tal, é antigo. Então são coisas... Chegam uns famosos empatas, né? Os empatas, exatamente. Mas há uma tendência da prefeitura de acreditar e de fazer diferente e recuperar a Ribeira. Na Doutor Barata, que é a rua da agência ali, na Doutor Barata tem 5 prédios que estão agora recebendo ocupação agora. Beleza. 5 prédios. Eu vou dar aqui o seguinte. Onde era a Samaritana, que lá Roberto Serquis, em nome da família, está fazendo lá um museu, que vai ser um museu da água. Roberto Serquis é o presidente da Fierne. É o presidente eleito da Fierne, que vai subir daqui a 2 meses. Sim. Eles têm uma obra lá de recuperação do prédio. Me disse o Roberto que fica pronto até o final do ano. Exatamente em frente a este prédio, aonde funcionou o Mercantil Valparaíso, que era uma loja de Antônio Lamas, da família Lamas,
pai de Laminhas, de Amadorzinho. Naquele Amadorzinho lugar... Lamas, Amadorzinho Lamas, ele era corredor. Corrida de kart, né? Laminhas também. Sabe como eu encontrei Amadorzinho? Sim. Uber. Sim. Ele faz Uber. Faz Uber, Então, nesse lugar hoje, foi alugado para uma secretaria da Prefeitura de Natal, que não me ocorre o nome agora. Isso já é o começo da ação de Álvaro. De Álvaro, já é o trabalho de Álvaro. Lá também na Doutor Barata, tem um novo prédio lá, tem um prédio que foi alugado agora por Acácio Souto, que é um amigo meu de muito tempo, jogava basquete junto. Ele alugou um prédio lá e está botando uma empresa que é especializada em tratamento de águas, essas coisas. Comprou um imóvel lá, o promotor, figuraça daqui, o Nofre Neto, que é uma pessoa, um mecenas das artes, é um cara dedicado à arte, estuda, e ele quer fazer lá uma oficina criativa, para num pavimento terra fazer essa oficina criativa e em cima fazer um escritório dele, para desenvolver essa parte artística, esse viés artístico que ele tanto gosta. E tem um outro prédio lá que está sendo ocupado também, que agora eu não me ocorro, mas quase vizinho é esse que o Nofre comprou. Esse que o Nofre comprou fica na Doutor Barata, esquina, de um lado tem César, e tem um bequinho. César Comércio e Representação. Vizinho ali. Então, de repente, começou a aparecer negócio. A prefeitura negociou 2 áreas da Ecocil, negociou com o ex-ministro Fernando Bezerra, a sede antiga da Ecocil e mais um imóvel que a Ecocil tem na Rua Chile. São 2. A sede da Ecocil é Rua Chile... Sede da Ecocil quase à beira do Rio Potengi. Rua Chile com Tavares de Lira. E a outro imóvel, fica na Rua Chile. A prefeitura fez uma negociação com eles, com a Ecocil, e vai construir, vai usar lá para os interesses dela, né? Exato. Houve um movimento efêmero nos anos 90 de bares, né? Nos anos 94, 90, até 98, até a morte de Paulinho Buarana. Foi. Que era um empreendedor, era um agitador cultural. Figuraça, que foi assassinado brutalmente. Por um estrangeiro. Por um estrangeiro que também foi assassinado depois. Mas Paulinho foi assassinado assim de uma forma cruel, foi sequestrado, e não vale a pena lembrar. Mas a partir daí os bares foram fechando e a Ribeira foi... Faltou estímulo, né, Rubinho? Na gestão de Aldo Tinoco Filho, Aldinho, Marcelo Tinoco, que era Marcelo arquiteto, Tinoco figuraça, e músico. Marcelo era na época, Iplanado, se eu não me engano. E ele foi e fez um projeto para ali, para a Ribeira, e começou a recuperar a Ribeira pela Rua Chile. E aí eles recuperaram iluminação, pavimento, pintura dos imóveis, criaram uma série de condições. Quando ele terminou o mandato dele, eles tinham terminado a Rua Chile. Faltava fazer o resto. E depois não foi feito mais. Mas geralmente é assim, o que sucede não quer deixar a marca do antecessor, né? Mas, gente, gostei dessas notícias e tal. Vamos falar agora de uma coisa que eu, pelo menos, gostava mais. Eu digo a você, gostava mais porque eu entrei muito precocemente. Eu gostava mais pela qualidade dos personagens. Eu prefiro, em termos de inteligência, em termos de competência, em termos de sagacidade, eu prefiro os políticos que nós perdemos. Eu prefiro Aloysio Alves, eu prefiro Geraldo Mello, eu prefiro Henrique Eduardo, eu prefiro Zé Agripino, que nós ainda temos, mas que não está mais na política, sabe? Eu prefiro esses caras, se eu estiver cometendo alguma injustiça. Eu prefiro Vilma. Como é que eu vou esquecer de Vilma? Uma mulher que revolucionou Nós perdemos o talento político que o Estado tinha, nós perdemos. Não tem mais. Você não tem retórica, mais, discurso. O último orador que a gente tem, mas está fora da política, é Zé Agripino. E Henrique. Também está fora da política. Zé Agripino é um orador. Zé Agripino é espetacular. Quando eu quero falar sobre desenvolvimento econômico do Estado, aí eu procuro na cena política quem é um político que pode falar sobre Zé isso. Agripino. Só tem Zé Agripino. Impressionante, Rubinho. Eu chamo, aí foi, não foi, eu tô chamando ele para dar Zé entrevista. Agripino é o cara, é o quadro mais completo da política do Rio Grande do Norte. Hoje, ele tanto que ele contracenou
Ele não contracenou com nenhum outro Alves que não fosse Aloysio, né? Semana passada Muito precocemente. foi aprovado um projeto no Senado Federal da época em que Zé Agripino tinha sido senador e deixou lá. Esse projeto, inclusive, mereceu uma série de discursos elogiosos, enaltecendo o projeto, inclusive de Paulo Paim e de outros senadores. Isso. Ele postou no Instagram. Pois é, porque eu fiz um comentário lá na rádio e depois ele botou no Instagram dele. É impressionante. Quem esteve aqui e é um grande amigo meu e deu uma entrevista que rendeu manchete na Tribuna do Norte foi Paulo de Tarso, da Consulta, Paulinho. Paulinho, meu amigo. Paulinho trabalha aqui na Paraíba, né? Então, Paulinho disse que na Paraíba os parlamentares comentam, o Rio Grande do Norte não abre mais portas porque perdeu Henrique Eduardo e Zé Agripino. Hoje a bancada, com todo respeito, ela não tem a estatura intelectual, pelo menos. Eu vou dizer intelectual, pronto. A estatura intelectual que esses homens todos do passado recente tiveram. Garibaldi não era um grande orador, mas Garibaldi foi o governador das águas. O Rio Grande do Norte andou para trás. Quando me perguntam sobre o futebol daqui, e aí o pessoal não gosta, que eu digo o seguinte, o futebol daqui é reflexo da nossa economia. Como o governo daqui vai muito mal... Vamos falar de política, sobre o governo. O governo daqui vai muito mal, na minha opinião. A minha também. Aí, resultado, a economia daqui vai muito mal, tudo vai mal, e o futebol vai junto. Gêner, eu acho interessante, porque eu posso falar, porque eu estive lá, né? Eu fui subsecretário de comunicação 6 anos, e fui secretário... secretário de comunicação titular, secretário-chefe, 7 anos e 3 meses. O tempo que durou o mandato dela. Eu fui o único secretário que descia a rampa com Dona Vilma. Então, naquela época, havia uma vigilância, havia um senso crítico que eu achava interessante para ajudar o governo, quando ele era feito com honestidade e não por vaidade ou chilique, que tem gente que tem muito chilique. Chilique para homem não combina, não. Chilique ficou para... Não. Para homem que tem chilique, que não sei o quê. Esse para mim está longe. Então, onde eu quero chegar. Nós éramos mais vigiados, nós éramos mais cobrados. Então, hoje, o governo não tem uma obra. Uma obra que você diga assim, o governo Fátima tem uma obra. Qual é a obra que você acha que o governo Fátima tem? Em Natal? Não, no estado. Não, eu vou começar por Natal. Tem uma obra de instalação dos radares eletrônicos na Via Costeira, na Avenida Engenheiro Roberto Freire, na Avenida João Medeiros Filho. Instalação para multar. Para multar a gente, para massacrar o cidadão natalense. E tem também ali, acho que já instalaram, não sei nem se instalaram, no prolongamento da Prudente de Moraes, na Avenida Iberê Ferreira de Souza, que é a continuação do Algrede. Que foi um político espetacular. Genial, hábil, gentil, atencioso. Iberê era carinhoso. Iberê era um cara... Porque quando a gente está conversando com um amigo, eu não estou olhando para... Eu não estou preocupando com câmera. Sim. Iberê e eu, durante o período dele vice-governador, viajávamos quando Dona Vilma não podia. Iberê e eu éramos confidentes em certos assuntos um pouco... Sabe como é que ele me chamava? Genezinho. Genezinho. Figura. Iberê tinha uma virtude diferente dos outros políticos aqui do estado, que Iberê era carinhoso. Ele gostava das pessoas, daquelas pessoas que ele gostava, ele falava com elas de forma carinhosa, sem ser piegas. Eu nunca vi Iberê alterar a voz. Não. Então, assim, mas voltando, nós estamos falando de Fátima, eu não vi nada. Até agora não vi nada. Não vi nada, mas também não vi ninguém cobrar nada. Eu só vejo Gustavo Negreiros no blog dele, e aqui, que eu reconheço que não tem muita audiência, mas aqui se cobra, aqui se critica. Mas as pesquisas de opinião, elas dão um desgaste muito grande do governo em Natal, em Caicó. Paulinho falou, vocês lembram? Paulinho esteve aqui num dia, aí disse que ela estava
com índice de reprovação de até 65%. É. No outro dia saiu a pesquisa Veritá Nacional dizendo que ela é uma das 3 piores governadoras do Brasil. Está muito mal avaliado. Por quê? Porque o governo... Outra coisa, o governo não tem nada em benefício do Norte Rio-Grandense. Não. Você não tem uma obra... Porque, veja só, a segurança, com todo respeito ao pessoal da polícia que se desdobra para tentar dar segurança à sociedade, a polícia, eu acho que é refém do governo, porque o governo não dá à polícia o estímulo que deveria dar. O governo, até por ideologia, Sim. ele trocou até a farda da polícia. Né? A farda agora é parecida com a de Cuba. Foi por isso. Não sei, mas trocou. Sim. E outra coisa, o policial ele tem que ter a liberdade, porque está arriscando a vida. O policial ele tem que ter a prioridade. O policial vai para o enfrentamento. Você de peito vai, aberto, aí você pode. coloca, por exemplo, tem a Secretaria de Segurança Pública e tem a Secretaria de Interior e Justiça, que cuida de Justiça e Cidadania, que cuida Dos presídios. dos vagabundos que estão enjaulados. Certo. Se dá mais atenção a essa, se a quentinha do preso chegou direito, se tem lá um ventilador para ele, se tem do que, por exemplo, quando morre um policial, não se sai nota de solidariedade oficial. Então, isso eu acho que é uma característica ideológica, uma opcional do governo. Rubinho, e grave. Veja só, os políticos aqui, eles não dão opinião sobre nada. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu venho falando há muito tempo sobre essa obra da engorda de Ponta Negra, tá certo? A governadora, através do IDEMA, criou uma série de dificuldades para liberar... O que o governo fez com o Álvaro foi desleal. Pronto. O governo do estado, a governadora, através do IDEMA, criou uma série de dificuldades para retardar a obra e para impedir a sua realização. A pressão social foi tão grande que deram uma licença prévia. Eu não estou eu saí do Twitter, entendeu? Eu estou querendo paz. Certo. Mas quando eu vi uma imagem do Morro do Careca se desmilinguindo... Eu vou lá todo sábado e domingo, se desmilinguindo, eu digo, pelo amor de Deus, o governo vai deixar isso acontecer? Eu tenho essa imagem aqui, Por porque conta de um papel, uma assinatura? Resultado. A governadora jamais se manifestou, nunca disse nada a respeito da engorda do Morro do Careca. Não, ela não da engorda fala. de Ponta Negra. Também... A respeito da preservação do Morro do Careca. A governadora nunca falou nada. Os deputados federais, eu não vi nenhum falar nada sobre isso. Os senadores não falaram nada. Ninguém fala nada. Parece que não está acontecendo aqui, rapaz. Não. Eles quando muito, eles postam fotos recebendo prefeitos. Pois é. E a governadora, ela não dá entrevistas ou dá entrevistas apenas a simpatizantes. Ela dá entrevistas a pessoas que a defendem. Aí eu posso falar, porque eu mesmo falei com o Daniel Cabral, pedindo já umas 4 ou 5 vezes, ele disse que vai falar, nunca deu nem resposta, não tem nem atenção. Agora eu acho assim, que você tá pedindo demais, sabe? Não, conhecendo você... É porque... eu digo aqui, eu chamo... Olha só essa imagem. Foi sábado agora. Horrível. É o morro caindo. Quase uma salina embaixo. É o morro descendo. Eu trouxe de político aqui, político militante, que estava no ostracismo e tudo, Fábio Dantas. Sim. Porque os outros políticos eu não vejo expressão neles, eles não veem expressão em mim, eu também não vejo neles. Eu não vou ficar... Eu no meu tempo de secretário, eu não tinha frescura, eu não tinha problema de medo de perder o lugar. Não tinha. Eu estava ali para fazer a governadora crescer. Ela saiu do governo com 67% de aprovação. Graças a Deus, não foi a mim, não. E as obras que ela fez. E a ela. Trabalhou muito. Muito, né? muito. Tem todo município do Rio Grande do Norte tem o DNA de Vilma lá. Tá falando sobre obras, Rubinho, eu vou de vez em quando pro interior. Por exemplo, eu ia lhe perguntar, você que é um cara que gosta de viajar, a Paraíba, tapete, Rio Grande do Norte, cratera, as estradas. Outro dia eu fui a Bananeiras, há uns 3 meses, e eu filmei, eu vim de Belém, fica na fronteira aqui, vizinho ali a Pacifica, eu vinha de Belém, pela estrada a estrada da Paraíba, e eu filmei
a transição da estrada da Paraíba para a estrada do Rio Grande do Norte. Tem uma ponte, você vem numa estrada perfeita e quando você passa da ponte começa a buraqueira. E aí é uma coisa impressionante, porque se você vier num carro pequeno, você tem que ir bem devagarinho para não rasgar o pneu. E outra coisa, corre risco de acidentes. assaltos. De assalto também. Assaltos. Agora, são quase todas as estradas. Tem Se você fizer Jaçanã, Coronel Ezequiel, você não acredita, a buraqueira, eu não acredito que tem um negócio daquele e que a governadora não faz nada. Você acha que é falta de dinheiro ou é falta de competência? É falta de competência, falta de vontade. De vontade? De vontade, que se quiser faz, né, Rubinho? Não existe isso. Não é porque não tem oposição, não. Não é porque ganhou o WO, não. Não, tem até oposição, mas a oposição fala só, não repercute na imprensa, na mídia, né? Não tem repercussão na mídia. Porque a mídia... Parte da mídia repercute mais pouco, né? É o que eu digo. Frontalmente... As pessoas não falam, Rubinho. Quem é que fala? Ninguém está querendo se comprometer. A gente faz entrevista todos os dias. Ninguém quer se comprometer. Todo mundo está preocupado muito mais com outras questões que dizem mais respeito a elas próprias. Aqui eu tive as pessoas que passaram aqui todas, graças a Deus, foram muito francas, foram muito... Que, aliás, só presta entrevista se a pessoa for franca, né? Franca, se a pessoa não disser o que pensa, aí não tem entrevista. Aí não é entrevista, desculpe, dissimulação. É dissimulação de coisa que é para colunista social, não para mim. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta, já que a gente está falando sobre isso. Por que faça? O que é que você está achando desse PAC 3? Porque o PAC 1 não foram realizadas nem a metade das obras. No PAC 2, o PAC 1 no governo de Lula, o PAC 2 no governo de Dilma, também não se realizaram nem a metade das obras. E agora tem o PAC 3. É uma peça de marketing? Eu acho que é uma peça de marketing e de desvio de atenção de outros problemas. Porque eu vou fazer essa pergunta a você. Eu tenho uma convicção. Eu acho que Lula, pelo que passou, que foi preso, enfim, perdeu a mulher e tal, conheceu Janja na cadeia, né? Janja, que é uma primeira-dama muito atuante, né? Extremamente atuante até demais. Eu acho que ele não voltou para governar. Ele voltou para se vingar. Eu acho. E isso é muito ruim. O PAC 3 não vai sair do papel. Não vai sair do papel. As políticas que ele prometeu para as classes C, D e E, não tem acontecido nada. Não tem acontecido nada. A população está frustrada. E isso tem se refletido aqui. Porque, por exemplo, Garibaldi construiu as adutoras. Mais de 1.200 quilômetros de adutora, levando água para quem tinha sede. Com apoio do governo Fernando Henrique. Dona Vilma, ela fez obras imensas e intensas com o apoio do primeiro governo de Lula. Mas agora o governo federal... Você veja que o governo do estado não tem dinheiro para nada. E eu acho que tudo, falta ao governo federal, do governo estadual, todo governo tem isso. O governo de Zé Agripino tinha Leônidas, o governo de Zé Agripino tinha Machadinho, o governo de Zé Agripino tinha Cassiano com agência. Pessoas que dão acesso. Pessoas que formulam, que pensam. Dão acesso o governo de Geraldo, ele só se bastava, ele se completava. Mas tinha muitos, tinha João Mouraí, tinha os amigos dele. João Mouraí, Benivaldo, enfim, Marinho. José Bezerra Marinho, que é muito inteligente, está agora na Assembleia. Então, você olha para o secretariado de Fátima, modéstia à parte, e compara com o de Vilma e o de Garibaldi, é uma goleada para o de Vilma e para o de Garibaldi. Se não aparece esse Cadu para dar má notícia, não aparece ninguém. Cadu é um cara muito preparado. Não duvido. Ele é bom. Eu acho que ele, até pelo estilo dele, ele é um cara muito cordato e ele é muito preparado, mas o governo, na minha opinião, utiliza-o em excesso. Cadu está sendo a bucha de canhão por conta dessas... Porque ele não se nega a dizer a verdade, a entrevista com ele é boa, ele é efetivo, a declaração dele é boa. Ele é efetivo. Ele diz exatamente o que está acontecendo. Ele não quer enganar ninguém. Se ele perder o emprego, ele não vai ter problema. Então, vamos aqui para outras questões, já que eu estou alertado aqui pelo tempo. Me diga uma coisa, Gene. Sim. Paulo, você concorda que existe
já que você trabalha em eleições, fez campanhas, em todos os níveis, você comandou campanhas na área de comunicação, você não acha que tá havendo uma farra de pesquisa eleitoral, não? Uma farra antecipada demais, né, Rubinho? Porque nós estamos há mais de um ano da eleição do ano que vem e já tem uma série de pesquisas aí antecipadamente. Boa parte dessas pesquisas, você sabe que são apenas para estimular eventuais projetos, porque não tem a menor importância. Mas isso não influencia aquele eleitor menos esclarecido? Essa talvez seja a intenção. Como está muito cedo, sem ter a campanha, pode até influenciar, digamos assim, precocemente. Mas a rigor, quando chega no processo eleitoral, é outra coisa. Paulinho de Tarso, ele não Paulinho sabe não. bem como algumas dessas pesquisas são feitas, porque ele é vítima disso. Ele faz a pesquisa dele com metodologia muito séria. Paulinho de Tarso, nós estamos falando, é da Consult. Do Instituto Consult, que é reconhecidamente como um instituto de altíssima credibilidade. É o instituto top, né, de Natal. Então, Foi meu professor, Paulinho, na universidade. Foi? Né? Foi o UFRN. Depois trabalhamos juntos na Fundação de Pesquisa e Cultura, na FUNPEC. A FUNPEC, ele falou aqui. Ele foi meu coordenador, depois foi meu diretor, e eu era coordenador junto com ele. Isso, Grande figura. Então, você projeta o que para o Rio Grande do Norte nesses próximos 3 anos? Veja, nós temos uma eleição no meio do caminho aí, que é a eleição de prefeitos. Nós vamos ter eleição para prefeito de Natal, nas grandes cidades, todas as cidades. Essa eleição pode ser um marco em relação ao que vai acontecer à frente, já nos próximos 3 anos que você fala, chegando na eleição de 2026. Acho que o norte rio-grandense, precisaria ter um pouquinho de indignação com a pasmaceira em que estamos metidos, com a pantomima governista que nós estamos metidos. Por quê? Porque faz-se de conta que se governa. E não se governa. Nós não temos governo, nós não temos ações. Ninguém fala sobre nada, ninguém declara sobre nada. É uma coisa impressionante. Eu acho que todos, que políticos e eleitores estão omissos diante do caos. O eleitor, sobretudo ele, muito omisso, calado, silente, aceitando tudo como se fosse fato consumado. E não é. Eu falo sobre isso direto lá na rádio. Você, de Natal, abra do olho. Preste atenção, porque se a gente não cuidar da nossa cidade, ninguém cuida. E os políticos não estão nem aí. Eu vou dar um exemplo. Semana passada eu estava caminhando na beira da praia de Ponta Negra. Eu e Fernando Fernandes. Foi secretário de turismo. Ele é o CEO, né? O que é isso? É o CEO da tribuna. CEO né? da tribuna. Aí virou-se para Fernando um proprietário de um quiosque na beira da praia lá em Ponta Negra. Seu Fernando, precisa fazer alguma coisa. Agora mesmo instalaram aqui 25 novos ambulantes irregulares aqui, com apoio de fulano de tal, que é político, e com apoio de fulano de tal, que trabalha na secretaria tal. Acho que era um fiscal, não sei o quê. Uma denúncia assim, e ninguém faz nada e fica por isso mesmo. Como é que um político que tem mandato não tem vergonha e vai defender a implantação ou colocação de gente de forma irregular na beira da praia de Natal, não era mais nobre da cidade? E ninguém faz sociedade, não faz nada. E outra nada. coisa também que eu acho é que as pessoas não estão procurando a fiscalização, não estão procurando, estão vendo as coisas e não estão procurando. E outra coisa, os órgãos de controle, de fiscalização... Nunca vi tão acomodados. Comigo eles era marcação estilo Dunga. Sim. Mas hoje eles não marcam, não. Eles parece que há uma caminhada paralela, uma parceria, um acordo tácito entre o governo e os órgãos de fiscalização. Por exemplo, na questão dos consignados, que não foram repassados, não repassados, o silêncio tomou conta, mas milhares de pessoas foram prejudicadas e deverão ser. Você acha que pode-se atrasar salário no Rio Grande do Norte? Não. Veja só, o Rio Grande do Norte tem algumas aberrações. É preciso que a gente diga, embora muita gente não goste. Aqui tem em torno de 5, 6, 7 categorias, cujos salários são os mais altos do Brasil. Eu perguntei isso a Cadu, ao vivo, na rádio, no Bom Dia CBN, e ele respondeu que sim. Eu não perguntei quais eram, mas a gente sabe que é a categoria de auditor fiscal, procurador, defensor público, tem mais, que eu não estou lembrando assim agora. E vai mexer para ver? E é um problema, né? Então, como é que o governo do Estado, como é que há dentro do próprio governo do Estado? O primeiro é o seguinte, o salário da governadora é metade de alguns desses salários.
o cargo mais importante do Estado é da governadora. Ela ganha O metade. salário limite devia ser o da lá. Devia ser o da governadora. Acho que é 23 mil, 22, não sei quanto. Mas então tem gente ganhando o dobro, mais do que o dobro. Tem gente que ganha... Tem determinados cargos que ganham 70 mil reais. Só que tem uma bate-teto e não recebe. Mas o salário formal... Olhando para... Tem umas categorias Eu aí. esqueci de... Eu desisti de olhar para o portal de transparência para não me deprimir mais. Eu não vejo, não. Porque Também são vi. coisas assim... Rapaz... Aí, voltando, o Estado... Uma terra paupérrima. Pois é, aí o Estado, o que é que acontece? Todas as receitas que o Estado tem dos impostos e das transferências normais, fundo de participação, essas coisas, todo esse volume de receita só dá para pagar aos servidores públicos do próprio Estado. Ou seja, é um Estado que a receita que ele tem não serve, não dá para atender a nenhum outro cidadão fora do Estado, fora do quadro de pessoal do Estado. Então, o conjunto de receitas é exclusivamente para pagar pessoal. Tem alguma coisa errada. Como é que o Estado que arrecada 600 e tantos milhões, não sei quanto, 700 milhões, sei lá quanto é por mês, só tem dinheiro para pagar pessoal? Não tem dinheiro para mais nada. Eu acho mais grave é que, por exemplo, Geraldo Melo fez a duplicação da ponte. Na ponte de Igapó. Primeiro governo Zé Agripino, você não conta as obras que ele fez. No segundo, ele ainda fez a Rota do Sol. Fez muita coisa. Fez né? muita coisa. Garibaldi, as adutoras. Garibaldi podia não ter feito nada. Mas Garibaldi levou isso aqui, cara. Pra torneira da casa das pessoas. Uhum. Garibaldi levou água pro povo. Dona Vilma fez um governo fez a ponte de Fez todos. a ponte de todos. A Que é a da ponte região. que eu acho que deveria ter o nome dela. Justo. Esse negócio de... com todo respeito a Newton Navarro, que é um símbolo, mas Newton Navarro o povo... o povo chama Ponte de Vilma. E a maior sabedoria é seguir a sabedoria do povo, eu acho. Sim. Aquela ponte é Vilma de Faria. Ela pode não ser de direito, mas é de fato. Fez estradas, trouxe muita coisa. E aí, hoje, a gente não vê em setor algum nenhuma demanda. Muita viagem, muita conversa, né? muita resenha e muita proteção midiática. O cinturão midiático é muito forte. Por isso que eu acho que a omissão, as pessoas não se tocam. Esse negócio de segurança, de sensação de segurança, isso é uma balela, meu amigo. Que está se assaltando, A gente roubando, não pode sair de casa. matando. A gente não aqui. sai de casa. A gente não sai de casa à noite porque não pode sair. Pode não. Você veja que essa semana passada, quarta-feira ou quinta, nem lembro mais, assaltaram ali na letra A, ali na Potengi. Lá tem um bar e tem um café e uma charutaria, né? Os caras estavam na porta, chegaram os caras na motocicleta lá, botaram a arma em cima, me assaltaram, depois deram o tiro pra cima. Eu recebi uma piada de mau gosto, mas de um cara revoltado com a situação de segurança aqui. Eu quero dizer aqui que os policiais têm todo o meu respeito. Os policiais fazem o que podem. Inclusive, perdem a vida. Perdem a vida. Os policiais hoje estão sendo caçados pelas facções criminosas. E o governo não faz nada para defender os policiais. Não faz nada. Nada, absolutamente nada. Só vem com o negócio, é uma coisa de contingência, é uma coisa momentânea. De jeito nenhum. Os policiais sofrem. Rubinho, se a gente for analisar a função básica do governo, deveria ser saúde, educação e segurança, no mínimo deveria ser isso. Eu acho assim, que deveria ser saúde e segurança. Se você olhar, vamos olhar os três. Se você olhar os três, está pior do que em todos os tempos. Nunca foi tão ruim em nenhuma das três áreas. Não. Agora, o Valfredo Gugel, faz quanto tempo que o Ministério Público recomenda para desocupar o corredor do Valfredo Gugel e a Secretaria de Saúde do Estado não consegue? Não consegue por uma razão simples. Porque fechou alguns estabelecimentos hospitalares que existiam. Fechou o Rui Pereira. Fechou o Rui Pereira, fechou o de Canguaretama. Fechou o Rui Pereira, cara, que era hospital de trauma. E de pé diabético, né? Exatamente. E diabético. Alberi ficou lá várias vezes. Eu fui visitá-lo uma vez. Eu visitei também.
Amigo, me diga uma coisa pra gente encerrar. Para você, quais foram os grandes nomes da propaganda de Natal? Os grandes nomes. Cite aí 3, 5. Você fala como publicitário, você diz? Como talentosos, os maiores talentos da publicidade do Rio Grande do Norte. Em criação? Em criação. Vamos para a criação, que é o principal. Eu acho a Ayrton Castro um criativo espetacular, muito bom. Marcou época aqui durante muito tempo. Nós tivemos aqui, porque eu tenho que ser, eu não quero ser injusto, né? Porque tem muitos profissionais bons, né, Rubinho? É lógico, mas são só referências. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o nome de Ayrton Castro em nome de quem eu concentro a minha opinião. Certo. Para não cometer injustiça. Foi um drible à la Sérgio Alves, do ABC. Foi um drible de craque. Para prefeito, rapidamente, para prefeito, você acha que primeiro me diga qual a importância de Álvaro na sucessão dele e Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire, Wendel Lagartixa, se for elegível. Como é que você acha que vai ter segundo turno, de todo modo? Rapidamente, eu acho que vai ter segundo turno. Acho que Paulinho pode ser uma variável diferenciada, dependendo de se a campanha começar cedo e se ele obtiver o apoio que está procurando de Álvaro Dias e outros apoios. Caso contrário, vai se configurar o segundo turno entre Carlos Eduardo e Natália Bonavides. Acho que Carlos Eduardo, hoje, pelas pesquisas que eu tenho visto, é disparado o favorito. Disparado. Mas vamos esperar tem uma quantidade de serviço prestado muito grande. Quero ver a performance de Natália Bonavides, porque ela é muito simpática, mas ela tem uma posição muito radical. E Natal não gosta muito... Ela é muito, assim... Eu não acho ela simpática, não. Eu tive com ela 2 vezes, ela foi com uma vez... Uma roda assim, ela foi muito simpática. Não. Mas a posição... A posição política dela é muito radical. Muito sectária. É sectária. O que ela fez com o Aurílio Pinto de Medeiros, chamando-o de bandido, e logo depois ele morreu. Não estou dizendo que foi ela que matou, mas que contribuiu para que ele morresse, eu acho que sim. Nem lembrava disso. Dentro dessas críticas, dessa análise sobre o governo, o cenário, o que é que você achou do aumento da gasolina aqui no Rio Grande do Norte? Ô Rubinho, acho que a campanha de presidente está se esvaindo, porque o que foi dito durante a campanha foi esquecido tão precocemente dentro do eu disse a você desse novo governo, né? Já esqueceu, né? A preocupação é caçar adversários. A preocupação parece que é uma caça às bruxas. Nós temos um problema aqui no estado que é o seguinte, e no Brasil, não se pensa no cidadão. Ou a gente, como os norte-riograndenses, começa a abrir o olho para isso, ou nós vamos ter governos sequenciadamente que só olham para dentro de si, para dentro do governo, para dentro da política, para o umbigo político dos seus partidos e das suas lideranças políticas. Essa questão da gasolina, quando virou o ano passado, a gasolina em Natal custava R$ 4,89. Semana passada tinha posto em Natal vendendo a R$ 6,49, R$ 6,59, uma coisa assim. É um absurdo. O que é que aconteceu? No governo anterior, foram retirados alguns impostos que incidiam sobre o preço dos combustíveis para melhorar a situação do cidadão, para facilitar com que a população pudesse comprar gasolina. Esses impostos voltaram todos, sim, sob a promessa de que não haveria variação no preço do petróleo, porque, segundo o presidente disse, na época, iria abrasileirar o preço dos combustíveis. Está aumentando permanentemente. Permanentemente. Tá aumentando. E a propaganda, como é que você avalia em geral no Rio Grande do Norte? A propaganda daqui é muito repetitiva. Vou dar um exemplo. A propaganda que a Prefeitura do Natal faz hoje é a mesma que Dona Vilma fez quando foi prefeita. Sempre trabalhando, sempre trabalhando. É mesmo que você fez no governo do Estado quando você era secretário de comunicação do governo. Mas eu acho que eu vou defender aqui, porque eu acho que esse modo é vitorioso o trabalho. Não tenho dúvida de que é vitorioso. Eu tenho alguns cases que eu fiz falando sobre o trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não há uma renovação criativa. Você trabalha com conceitos e com temas que são manjados, conhecidos e retrabalhados. E o Rio Grande do Norte melhorou? O slogan do Rio Grande do Norte qual é? O melhor vai começar. Não foi o slogan da campanha, né? Mas vamos usá-lo. O melhor parece que
nem vai chegar a terminar, né? Não começou ainda não. Começou não. Começou não. Vamos esperar começar, mas não começou não. Veja, se você for analisar, eu já falei aqui que a segurança está ruim, a educação está ruim, a saúde está péssima, as estradas estaduais estão intransitáveis, as prefeituras reclamam de dinheiro que não recebeu de repasse de ICMS, de repasse de farmácia básica, estão atrasados aí os consignados, e por aí você vai. Os fornecedores dizem que há 3 bilhões de reais em dívidas com fornecedores. E saiu na imprensa, eu não sei se é verdade. Essa dívida, ela começou no governo dela ou vem de outros governos? Não, a informação que está é da agora. Mas ninguém sabe porque o governo não declara. Esse governo não dá informação a ninguém. Para mim, o pior do que o governo não declarar é não ter, fora algumas pessoas como nós, para perguntar. Eu acho que o jornalismo hoje é o jornalismo Natal hoje está ficando cada dia mais chapa branca. Elogioso. Não, é um jornalismo passivo. Assim, passivo. Pode ser. Né? Então, eu vou ficar calado, que é melhor. Você está querendo opinar mentalmente para evitar estresse, né? Eu tenho minhas convicções, mas eu não quero confusão com... Não, mas a gente está dizendo aqui o que a gente pensa. Veja só, se a gente não for capaz de opinar, por exemplo, a qualquer hora, em qualquer época, você me pedir opinião sobre Natal, eu vou lhe dar. Por quê? Porque Natal é pauta diária minha. Então, no meu programa na rádio, eu falo sobre Natal e defendo as coisas de Natal o tempo inteiro. E se alguém se manifesta contra os interesses da cidade, eu vou ser contra essa pessoa. Por exemplo, Natal tem problema grave. Eu venho denunciando há mais de um ano, todas as noites, tem motoqueiros andando na cidade com um cano do escape da moto aberto, fazendo zoada e acordando o natalense. À meia-noite, 1h, 2 horas. Na cidade toda. Eu recebo reclamação na rádio permanente. Eu recebi anteontem da Candelária. Ontem, eu falei hoje. Aí é problema de segurança pública, né? Problema de segurança pública, exatamente. Mas ninguém sabe quem é que tem que resolver. Outro dia, até a polícia fez uma ação para prender as motocicletas. Tem que prender todas. Aqui eu trouxe um oficial da PM que trabalha diretamente no combate ao crime. Sim. E ele fez a geografia do crime. Sim. Ele traçou a geografia do crime Natal. Se traçou a geografia do crime Natal, por que é que não se acaba com o crime? Se sabe onde é. Né? É isso, infelizmente. Pois, meus amigos, olha, esse papo poderia durar aí umas 5 horas, porque a inteligência, ela só faz enriquecer as nossas vidas. Eu quero agradecer a Jenner Tinoco pela participação, desejar a ele todo o sucesso possível, mais do que o que ele já tem na sua atividade de comunicador, porque hoje ele é um comunicador e é um publicitário. E vamos torcer por dias melhores. E até a próxima edição do podcast Tirando a Limpo.